Nossa! Fala do sol pra gente. Cara, olha isso! Olha isso! Tô chocada. Tô passada. Quanta perfeição, Senhor. Obrigada. Choroninha. Bom, aqui onde eu exatamente estou foi o amor de Jesus por mim, né? E a forma que ele me encontrou desde o primeiro momento. Eu vou começar lá de onde todo mundo tem uma história, ou um trauma, ou um buraco, ou um vazio, que é na infância, né? A minha infância foi um pouquinho diferente, porque eu tinha pai e mãe, mas eles eram muito ausentes por conta que meu pai era músico, então ele tinha uma vida artística e ficava muito fora de casa. E a minha mãe, por muitas inseguranças e traumas que meu pai já tinha causado nela, ela fazia questão de estar sempre com ele para evitar que alguns desvios no caminho acontecessem. Eu acabava que ficava bastante sozinha, assim, na casa de familiares e tal, mas eu sempre me sentia um pouco rejeitada por não ser exatamente a minha família, né? Por eu ver meus primos, meus amigos com pai e mãe e eu ficar sempre ali meio que de intrusa. Aí eu fui crescendo, estando presente em cada mágoa que a minha mãe ia recebendo do meu pai, cada traição, cada briga, mas eu sempre tentando focar na minha família e pensando que se minha família estivesse junto, para mim era o que me bastava. Quando eu tinha 12 anos, meu pai decidiu se separar da minha mãe. Foi uma surpresa quando a gente descobriu que meu pai tinha saído de casa para ir morar com uma das melhores amigas da minha mãe. E isso gerou muita dor na família, muita dor para minha mãe e muita dor para mim, que com 12 anos não entendia porque o meu mundo tinha sido tirado. E o meu mundo era a minha família, o meu pai, que eu era tipo louca nele, como toda menina na infância é louca pelo seu pai, eu era louca pelo meu. E aquela figura que eu tinha criado, aquela vida que eu tinha criado na minha cabeça, foi tirado. Como se eu tivesse sido tirado do meu chão. Então a minha mãe também, pelos traumas e pela dor dela, né, ela teve que se recuperar sozinha dessa dor, ela tomou decisões que às vezes não foram tão boas para mim, mas que no momento ela achava condizente com a dor dela. E dos meus 12 aos 15 anos eu fiquei bem sozinha, assim. E a minha maior companhia foi o meu irmão mais velho, que ele tinha uns 20 anos e eu tinha 12. E a minha cunhada, que ele já namorava e minha cunhada estava grávida, então a gente ficou tudo meio que unido assim, e a minha mãe meio que tomou as decisões dela para tentar ser feliz, né? Hoje eu entendo muito bem ela. Meu pai construiu uma outra família, ele foi embora da cidade, acabou que a gente se afastou muito e eu tinha bastante dificuldade de me aproximar dele pelas mágoas e pela dor que eu tinha. Cresci. Quando eu tinha uns 15 anos, eu entrei no meu primeiro relacionamento, que se transformou numa sequência de relacionamentos por carência e por falta da família em si, do amor materno e paterno. Eu acabava sendo dependente de pessoas que não tinham responsabilidade nenhuma sobre mim, mas que eu colocava toda a responsabilidade nelas e sempre acabava me frustrando. Então, meu primeiro relacionamento foi bem conturbado, durou quase 5 anos, mas foi um relacionamento abusivo psicologicamente, principalmente pelo fato de a pessoa ser bastante imatura e eu também, por ser muito carente e acabar depositando todas as minhas fichas e toda a minha felicidade e toda a minha necessidade de uma identidade em uma pessoa só. Durante esse relacionamento eu fui muito traída, veio à tona vários sentimentos e vários traumas que foram já acarretados pela minha história com meu pai. Eu tive anorexia, tive depressão, fiquei algumas semanas internada. Com 19, 20 anos eu consegui sair disso, mas aí eu comecei a mergulhar no mundo literalmente. Em festas, balada, bebida, drogas, coisas que
faziam eu esquecer todos os meus problemas e que me davam uma identidade momentânea, que era uma identidade de final de semana. E aí, quando eu não estava nisso, eu estava em algum relacionamento tentando buscar migalhas que alguém me desse para eu me sentir um pouquinho sequer preenchida. Eu acho que muitas meninas, principalmente, se identificam com a minha história. Eu acho que é bem comum hoje em dia, assim, a gente ficar tentando buscar um pertencimento, uma identidade, um preenchimento nas coisas do mundo, né? Seja em pessoas ou em lugares ou em festas, mas que na verdade a gente sai daquele lugar tentando fugir dele e todo o que tem de ruim, de mágoas, de rancores vai com a gente, né? Não adianta não dura muito tempo. Enfim, tive alguns relacionamentos, que alguns anos solteira no mundo, tentando me preencher, mas perdi muitas coisas. Tudo que eu conquistava era meio que perecível, assim. Tudo tinha um tempo determinado. E quando eu perdia as coisas, pra mim era muito dolorido, assim. E eu ficava, sem entender o porquê que aquilo tudo acontecia comigo. E não foi poucas coisas que eu perdi, foi muito. Minha relação com meu pai e com a minha mãe era bem distante, bem vazia. Todas as vezes que eu conversava com eles, a criança dentro de mim, magoada, revoltada, que falava com eles. E eu acabava me afastando para não ser mal educada ou para não faltar com respeito com eles, eu acabava me afastando deles. Até que em 2019 para 2020, no dia do meu aniversário, dia 18 de janeiro de 2020, eu estava numa festa e eu perdi uma pessoa. Recebi uma ligação de que a minha avó paterna tinha falecido. E foi a primeira pessoa que eu perdi, assim. Então, para mim, a dor foi bem grande pelo fato de ser a primeira experiência de ter perdido alguém. Meu pai estava brigado com a minha avó. Quando eu soube da notícia, eu liguei para ele. Ele estava muito mal, chorando muito, estava na frente do corpo dela e não entendendo por que ele não pôde ver ela e pedir perdão. E aquilo para mim foi como se, atravessasse uma faca no meu peito, doeu demais. Depois desse episódio, começou a desencadear várias coisas em mim, assim, várias crises de pânico, medo de morte, mais inseguranças ainda, depressão. Eu comecei a atrair muitas coisas ruins, decepções. Eu tinha um relacionamento e descobri que o relacionamento não passava de algo muito mentiroso. Perdi o carro que eu tinha, perdi o emprego que eu tinha. Descobri que a gente ia ficar em quarentena sem tempo determinado. Perdi meu apartamento. Enfim, foi com certeza o ano que eu entrei no fundo do poço. Hoje, eu entendo que o fundo do poço é o único lugar que a gente só consegue olhar para cima. Por algum motivo, Deus estava comigo, só que eu ainda não sabia. Eu estava num período lastimável, assim, que eu não via mais luz, e eu ouvi uma voz falando comigo que eu tinha que sair dali, que eu tinha que tomar uma decisão que iria mudar minha vida. Eu não entendia que voz que era, mas ela ficava na minha cabeça muito forte. Foi então que eu tomei coragem e tomei essa decisão. Aí a minha vida começou a mudar, eu comecei a focar mais em mim, a tentar me entender. Aquele negócio, que é muito famoso hoje, autoconhecimento. Então, tentei focar no autoconhecimento, fazer leitura, assistir vídeos de coaching. E isso foi me trazendo para perto de mim mesma. E isso foi fazendo eu me conectar com o meu próprio eu, Só que isso era tudo um plano de Deus. E eu me conectando comigo mesma, me conectaria com a minha fonte, que era Ele mesmo, aquele que estava me chamando, dizendo que eu precisava sair daquele lugar. Até que teve um dia que eu ganhei um livro numa igreja que eu fui visitar. O livro se chamava 40 Dias de Fé e Milagre. E quando eu ganhei esse livro, ele ficou guardado um tempo. Nesse meu período ali de olhar mais pra mim, eu tava lendo bastante. Eu olhei esse livro e pensei, não custa nada, Vou fazer um propósito de 40 dias, vou ler esse livro, vou abdicar de algumas coisas, fazer um jejum aí Eu ainda bebia bastante, um jejum de bebida, de coisas que não são saudáveis, enfim. Comecei a ler esse livro, no começo sem entender nada, lia por ler. Ele falava de Deus, E pra mim era algo ainda muito distante, muito vazio. Passou alguns dias, eu comecei a ficar muito doente. Eu peguei Covid, depois eu peguei uma infecção intestinal, depois eu peguei 4 infecções nos olhos. E essa infecção no olho era muito forte. E os meus olhos não abriam.
Eu fiquei cerca de 20 dias com os olhos fechados, inchados. Eu tinha que ficar dentro de um quarto escuro porque a luz me incomodava muito. Então eu comecei a ver vários vídeos e em específico teve um vídeo que me tocou muito, que era um vídeo do Dave Leonardo, que se chama Existe um Vazio em Mim. E quando eu vi esse vídeo, eu realmente me reconheci nele e percebi o tamanho do vazio que existia dentro de mim. Quando eu ouvi, na verdade, esse vídeo, porque eu estava no quarto escuro, não conseguia abrir o olho, eu comecei numa sequência frenética de vídeos sobre Deus e até que em algum momento específico, que eu não sei qual é, eu me senti completamente preenchida, transbordada e amada. Então eu descobri qual era a voz que estava me chamando. Descobri o amor de Deus, que na verdade foi Ele que me encontrou, né? Sempre digo que eu não encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou. E olha que Ele me buscou em vários lugares, porque eu sempre me afastava dele, mas nesse dia específico aí Ele me pegou de jeito. Então eu acho engraçado porque foi dentro do meu quarto, não frequentava igreja nenhuma, e foi no momento que eu mais precisava olhar para cima mesmo. E Ele estava lá, e Ele se apresentou para mim, e por todos os dias da minha vida eu vou ser grata a isso. Então eu comecei a querer saber muito de Deus, a querer entender muito sobre a Bíblia, sobre o que é Deus, quem é Jesus, e comecei a estudar bastante. Só que eu vivia entre pessoas, e a minha família também é católica, eles são mais distantes da igreja, então eu vivia entre pessoas que não sabiam muito conversar comigo sobre, e passou uns 3 ou 4 meses eu achando que eu não precisava procurar ninguém assim de igreja. Eu tinha um certo preconceito com igreja, com religião, mas Deus colocou muito forte no meu coração que eu precisava ter comunhão com pessoas que sentissem o mesmo que eu e que abrissem minha mente para o mundo que não é esse mundo aqui, mas que é um mundo espiritual, que é um reino que é grande e espetacular. Assim, a gente vai descobrindo e vai entendendo o porquê é tão importante a gente pertencer a este mundo. Enfim, a minha vida mudou. Isso faz alguns meses, acho que faz uns 7 meses. Foi em novembro do ano passado, 2020. Desde aí eu comecei um processo com Deus, Ele começou a me curar as minhas feridas, as minhas mágoas. Ele restaurou a minha relação com os meus pais e hoje eu já consegui perdoá-los, eu já consigo ser amorosa, carinhosa e ser uma filha e realmente honrar pai e mãe assim como Deus determinou. E o mais importante disso é que hoje eu sou preenchida. Hoje eu não preciso de nada no mundo para me preencher, para me completar, porque tudo eu encontrei neles, na verdade. Ter essa noção de que é uma trindade, de que existe um pai que completa toda a falta de paternidade, que existe um filho que é o teu melhor amigo e existe um espírito que é o teu conselheiro e que te orienta em todas as decisões da tua vida, que te ampara e que realmente te dá a certeza que você tem um propósito e você tem motivo para estar aqui. Não tem explicação para o que eu sinto hoje. Há alguns meses eu já estou frequentando uma igreja, na verdade há algumas semanas eu estou frequentando uma igreja que agora é a minha igreja. E lá eu estou aprendendo muitas coisas, conhecendo muitas pessoas que me fazem pertencer ainda mais a este mundo. Mais um detalhe que eu esqueci de falar. Sempre desde criança eu tive muito forte a minha veia artística, assim. E por muitas vezes eu tentei ser modelo, ser atriz, ser miss, ser cantora. Meu sonho era ser inspiração. Meu sonho era ter os holofotes virados para mim assim e que todas as pessoas olhassem e dissessem: uau, eu admiro ela. E depois que eu conheci a Jesus, eu ainda tenho vontade de ser inspiração, mas é uma inspiração com um propósito diferente. É uma inspiração que aponta para o caminho. E se de algum modo eu puder apontar o caminho que eu encontrei, que é o único verdadeiro caminho para uma pessoa que seja, que ela através de mim consiga encontrar esse amor, esse pertencimento que eu encontrei, então toda a minha história, todas as coisas que eu passei vão valer a pena. E esse é o propósito maior desse vídeo, esse é o propósito maior da minha vida,
desde que eu conheci Jesus, que é transparecer, transbordar esse amor, essa graça do maior número de pessoas que eu conseguir. O meu conselho seria que todo ser humano precisa de amor e que às vezes a gente tem uma visão tão errada de amor, tão nublada, que a gente tenta encontrar amor onde obviamente não tem amor, e que a nossa principal fonte de vida e de amor só tem um, que é o Criador. Então, mesmo que você não tenha uma religião, mas você tem um pai, um Criador. E se você se conectar com ele, o resto ele faz. O resto ele te encaminha e vai te guiando para onde você tem que olhar e o que você tem que aprender. Então, olha para cima, olha para a luz, olha para a tua fonte de vida, porque afinal ele nos tirou de dentro dele. Quando ele fez todas as coisas no mundo, ele falou, e façam-se, né, as águas e façam-se os peixes, mas nós, ele falou, e faça o ser humano. Ele tirou de dentro dele mesmo a imagem e semelhança dele. Nós temos a essência, somos conectados a ele. Então, se a gente vive desconectado, é como se fosse um peixe fora da água, que aos poucos ele vai morrendo, porque a fonte dele é a água e a nossa fonte é Deus. Hoje isso é claro para mim, e eu gostaria de transmitir isso e que fosse claro para as pessoas que me acompanham também. Ai, Chau, tá muito lindo. Como é que ficou? Ficou